Livro Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. Você está no canal Literatura e Vestibular. Olá, como vai? Tudo bem? Carolina Maria de Jesus era uma anônima até o lançamento de seu livro Quarto de Despejo, publicado em agosto de 1960. A obra era uma reunião de cerca de 20 diários escritos pela mulher negra, mãe, solteira, pouco instruída e moradora da favela do Canindé, em São Paulo. Quarto de Despejo foi um sucesso de vendas e de público porque lançou um olhar original da favela e sobre a favela. Traduzido para 13 idiomas, Carolina ganhou o mundo e foi comentada por grandes nomes da literatura brasileira como Manuel Bandeira, Raquel de Queiroz e Sérgio Milliet. No Brasil, os exemplares de Quarto de Despejo alcançaram uma tiragem de mais de 100 mil livros vendidos em um ano. Resumo de Quarto de Despejo. O livro de Carolina Maria de Jesus narra de modo fiel o cotidiano passado na favela. Em seu texto, vemos como a autora procura sobreviver como catadora de lixo na metrópole de São Paulo, tentando encontrar naquilo que alguns consideram como sobra o que a mantinha viva. Os relatos foram escritos entre 15 de julho de 55 e 1º de janeiro de 1960. As entradas no diário são marcadas como dia, mês e ano e narram aspectos da rotina de Carolina. Muitas passagens sublinham, por exemplo, a dificuldade de ser mãe solteira nesse contexto de extrema pobreza. Lemos num trecho presente no dia 15 de julho de 1955. Aniversário de minha filha, Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela. Mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Carolina Maria é mãe de 3 filhos e dá conta de tudo sozinha. Para conseguir alimentar e criar a família, ela se desdobra trabalhando como catadora de papelão, metal e como lavadeira. Apesar de todo o esforço, muitas vezes sente-se que não dá conta. Nesse contexto de frustração e extrema pobreza, é importante se sublinhar o papel da religiosidade. Diversas vezes ao longo do livro, a fé aparece como um fator motivador e impulsionador da protagonista. Há passagens que deixam bem clara a importância da crença para essa mulher lutadora. Eu estava indisposta, resolvi benzer-me. Abri a boca 2 vezes, certifiquei-me que estava com mal olhado. Carolina encontra na fé força, mas também muitas vezes explicação para situações cotidianas. O caso acima é bastante ilustrativo de como uma dor de cabeça é justificada por algo de ordem do espiritual. Quarto de Despejo explora os meandros da vida dessa trabalhadora mulher e transmite a dura realidade de Carolina, o constante esforço contínuo para manter a família de pé, sem passar maiores necessidades. Saí indisposta com vontade de deitar, mas o pobre não repousa. Não tem o privilégio de gozar descanso. Eu estava nervosa interiormente, ia maldizendo a sorte. Catei 2 sacos de papel. Depois retornei, catei uns ferros, umas latas e lenha. Por ser a única a prover o sustento da família, Carolina trabalha dia e noite para dar conta da criação dos filhos. Os seus meninos, como ela costuma chamar, passam muito tempo sozinhos em casa e, vira e mexe, são alvos de críticas da vizinhança que dizem que as crianças são mal educadas. Embora nunca se diga com todas as letras, a autora atribui a reação das vizinhas com os seus filhos pelo fato de ela não ser casada. Elas aludem que eu não sou casada, mas eu sou mais feliz do que elas. Elas têm marido. Ao longo da escrita, Carolina sublinha que sabe a cor da fome e ela seria amarela. A catadora teria visto o amarelo algumas vezes ao longo dos anos e era daquela sensação que mais tentava fugir. Diz ela, eu que antes de comer vi o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo. Depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. Além de trabalhar para conseguir comprar comida, a moradora da favela do Canindé também recebia doações e buscava restos de alimento nas feiras e até no lixo, quando era preciso,
Em uma das suas entradas no diário, ela comenta: "A tontura do álcool nos impede de cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago." Pior do que a fome dela, a fome que mais doía era aquela que assistia nos filhos, e é assim tentando escapar da fome, da violência, da miséria e da pobreza que se constrói o relato de Carolina. Acima de tudo, o Quarto de Despejo é uma história de sofrimento e de resiliência, de como uma mulher lida com todas as dificuldades impostas pela vida e ainda consegue transformar em discurso a situação limite vivida. A análise de Quarto de Despejo. Quarto de Despejo é uma leitura dura, difícil, que expõe as situações críticas de quem não teve a sorte de ter acesso a uma mínima qualidade de vida. Extremamente honesto e transparente, vemos na fala de Carolina a personificação de uma série de falas possíveis de outras mulheres que se encontram igualmente em uma situação social de abandono. Destacamos abaixo alguns pontos chaves para a análise do livro. O estilo de escrita de Carolina. A redação de Carolina, a síntese do texto, por vezes, foge ao português padrão e, por vezes, incorpora palavras rebuscadas que ela parece ter aprendido com as suas leituras. A escritora, em diversas entrevistas, se identificou como uma autodidata e disse que aprendeu a ler e a escrever com os cadernos e livros que recolhia das ruas. Na entrada do dia 16 de julho de 55, por exemplo, vemos uma passagem onde a mãe diz para os filhos que não há pão para o café da manhã. Convém observar o estilo da linguagem utilizada. 16 de julho de 1955. Levantei, obedeci a Vera Eunice, fui buscar água, fiz o café, avisei às crianças que não tinha pão, que tomassem café simples e comessem carne com farinha. Em termos textuais, vale sublinhar que há falhas com a ausência de acento em água e erros de concordância. Comer-se aparece no singular como a autora ou quando a autora se dirige aos filhos no plural. Carolina transparece o seu discurso oral e todas essas marcas na escrita ratificam o fato de ter sido efetivamente a autora do livro, com as limitações do português padrão de quem não frequentou integralmente a escola. A postura da autora. Superando a questão da escrita, vale sublinhar como no trecho acima escrito com palavras simples e tom coloquial. Carolina lida com a situação dificílima, não ser capaz de colocar pão à mesa pela manhã para os filhos. Ao invés de lidar com o pesar da cena de modo dramático e depressivo, a mãe é assertiva e escolhe seguir em frente, encontrando uma solução provisória para o problema. Muitas vezes, ao longo do livro, esse pragmatismo aparece como uma tábua de salvação onde Carolina se agarra para avançar nos seus afazeres. Por outro lado, inúmeras vezes ao longo do texto, a narradora se depara com a raiva, com o cansaço e com a revolta de não se sentir capaz de nutrir as necessidades básicas da família. Como, por exemplo, fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para a Vera Eunice, e os 13 cruzeiros não dava. Cheguei em casa, aliás, no meu barracão, nervosa e exausta. Pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa para 2 jovens, permaneço na rua o dia todo e estou sempre em falta. A importância do livro como uma crítica social, além de falar sobre o seu universo pessoal e os seus dramas cotidianos, o Quarto de Despejo também teve importante impacto social porque chamou a atenção para a questão das favelas, até então um problema ainda embrionário na nossa sociedade brasileira. Foi uma oportunidade de se debater tópicos essenciais como o saneamento básico, a recolha de lixo, a água encanada, a fome, a miséria, em síntese, a vida em um espaço onde até então o poder público nunca havia chegado. Muitas vezes ao longo dos diários, Carolina transparece o desejo de sair dali, como por exemplo, se eu pudesse mudar daqui para um núcleo mais decente. O papel da mulher nas camadas mais marginalizadas da sociedade. Quarto de Despejos também denuncia o lugar da mulher nesse contexto social. Se Carolina muitas vezes se sente vítima de preconceito por não ser casada, por outro lado agradece o fato de não ter um marido, que para muitas daquelas mulheres representa a figura do abusador. A violência faz parte do cotidiano das suas vizinhas e é testemunhada por todos ao redor, inclusive as crianças. À noite, enquanto elas pedem socorro, eu tranquilamente no meu barracão ouço valsas vienenses. Enquanto os esposos quebram as tábuas do barracão, eu e os meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela que levam a vida de escravas indianas.
Não casei e não estou descontente. Sobre a publicação de Quarto de Despejos, quem descobriu Carolina Maria de Jesus foi o repórter Audálio Dantas, quando foi produzir uma reportagem no bairro do Canidé. Por entre os becos da favela que crescia à beira do Tietê, Audálio encontrou uma senhora com muita história para contar. Carolina mostrou cerca de 20 cadernos encardidos que guardava no seu barraco e os entregou ao jornalista, que ficou estupefato com o manancial que havia recebido nas mãos. Audálio logo percebeu que aquela mulher era uma voz do interior da favela capaz de falar sobre a realidade da favela e diz: escritor nenhum poderia escrever melhor aquela história, a visão de dentro da favela. Alguns trechos dos cadernos foram publicados em uma reportagem no Folha da Noite no dia 9 de maio de 58. Outra parte saiu na revista O Cruzeiro, publicada no ano de 20 de junho de 1959. No ano seguinte, 1960, surgiria a publicação do livro Quarto de Despejo, organizado e revisado por Audálio. O jornalista garante que o texto que o fez editar de modo a evitar muitas repetições e alterar questões de pontuação. De resto, diz ele, trata-se dos diários de Carolina na íntegra. Com o sucesso de vendas, foram vendidos mais de 100 mil livros em um único ano, e com a boa repercussão da crítica, Carolina estourou e passou a ser procurada por rádios, jornais, revistas e canais de televisão. Muito se questionou na época sobre a autenticidade do texto, que alguns atribuíram ao jornalista e não a ela. Mas muitos também reconheceram que aquela escrita conduzida com tal verdade só poderia ter sido elaborada por quem tivesse vivenciado aquela experiência. O próprio Manuel Bandeira, leitor de Carolina, afirmou a favor da legitimidade da obra e disse: ninguém poderia inventar aquela linguagem, aquele dizer as coisas com extraordinária força criativa, mais típico de quem ficou a meio caminho da instrução primária. Como apontou Bandeira na escrita de Quarto de Despejo, é possível localizar características que dão pistas do passado da autora e que demonstram, ao mesmo tempo, a fragilidade e a potência da sua escrita. Quem foi Carolina Maria de Jesus? Nascida em 14 de março de 1914 em Minas Gerais, Carolina Maria de Jesus foi mulher, negra, mãe solteira de 3 filhos, catadora de lixo, favelada, marginalizada. Instruída até o 2º ano em uma escola primária de Sacramento, interior de Minas Gerais, Carolina assume: tenho apenas 2 anos de grupo escolar, mas procurei formar o meu caráter. Semi-analfabeta, Carolina nunca deixou de escrever, ainda que fossem cadernos encardidos, amontoados, cerca de afazeres ou cercado de afazeres domésticos e trabalhos de catadora e lavadora de roupa na rua para sustentar a casa. Foi na rua A do barraco número 9 da favela do Canindé, São Paulo, que Carolina deixou registradas as suas impressões cotidianas. Seu livro Quarto de Despejos foi um sucesso de vendas e de crítica e acabou por ser traduzido para mais de 13 línguas. Nos 3 primeiros dias após o lançamento, mais de 10 mil exemplares foram vendidos e Carolina virou um fenômeno literário da sua geração. No dia 13 de fevereiro de 1977, a escritora faleceu, deixando seus 3 filhos, João José, José Carlos e Vera Eunice. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe com os seus amigos e contribua para o canal crescer. Literatura e Vestibular, trabalhando para o seu sucesso. Obrigado e até mais. Tchau.